Já vai começar a gravar. Muito bem, boa noite a todos. Nossa aula está sendo gravada a partir de agora. Hoje é aula de anatomia. Muito bem. E aí, gostaram da aula da semana passada? É bom, né? Mexer lá nas peças é tudo de bom. Semana que... Sheila, não estou te ouvindo. Sheila, você está falando alguma coisa? Mas está com o microfone mudo. Na semana que vem é feriado, daí na outra a gente tem aula prática, tá bom? Daí na outra aula, na próxima aula prática, tem que levar luva, tá, gente? Porque a gente vai mexer com o cadáver daí. Aí tem que ter luva, tá bom? Não esqueçam. Daí, se não tiver luva, não tem como mexer lá, tá bom? Só um pouquinho, tem mais gente chegando. Muito bem. Gente, a aula de hoje, então, articulações e sistema muscular, ok? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Muito bem. Consigo abrir mais um pouquinho aqui para vocês. Muito bem. Vamos falar, então, um pouquinho sobre as articulações. Então, as articulações... olha lá o que acontece. O que é uma articulação? Uma articulação, sinônimo, juntura, posso falar tanto um quanto o outro, tá? Articulação ou juntura, né? É o encontro entre dois ou mais ossos, tá? Então, sempre que eu tenho lá dois ou mais ossos, ou grudados, ou próximos ali, forma uma articulação, tá? Eu tenho, basicamente, 3 tipos de articulações, tá? A gente tem lá articulação fibrosa, articulação cartilaginosa e articulação sinovial. A articulação fibrosa, ela é imóvel, ela não tem movimento nenhum. O tecido entre os ossos é um tecido fibroso. E os ossos estão ali, ó, juntinhos um do outro. Então, por exemplo, as articulações do crânio, que a gente viu lá na aula passada, na aula prática, né? Não tem mobilidade. Eu posso chacoalhar minha cabeça que aqui, né, não vai mexer, né? Porque elas não têm mobilidade, ok? As articulações cartilaginosas, elas possuem alguma mobilidade, tá? Então, mas é pouquinha, é bem pouquinha. Por exemplo, aqui no tórax, né, a gente tem lá o osso externo e as costelas. Então, entre o osso externo e as costelas, tem as cartilagens costais. Quando eu respiro, ó, por exemplo, vou respirar bem fundo, ó. O que acontece? Eu tenho essa mobilidade, né? Então, essa mobilidade que existe aqui, o que vai acontecer? Eu consigo, então, um pouquinho de movimento ali, ó, naquela região da articulação cartilaginosa. Mas é pouquinho movimento, não é muita coisa. Né? Então, vai mexer um pouquinho, mas mexe bem pouquinho, ok? Bom, e as articulações sinoviais? As articulações sinoviais são aquelas que possuem muito movimento. Olha o cotovelo, olha lá, ó. Olha quanto movimento tem o cotovelo. Olha meu ombro, quanto movimento ele tem. Tá? Então, quer dizer, essas articulações, elas têm
muito movimento, que são as articulações sinoviais, tá? Então, as articulações sinoviais possuem um movimento gigantesco, um movimento muito, muito grande, tá? Muita mobilidade. Então, o que nós vamos fazer? Vamos falar um pouquinho de cada uma delas para vocês, ok? Então, vejam lá. Articulação fibrosa, tá? Sinônimo de articulação fibrosa é sinartrose. Ninguém fala sinartrose. Todo mundo fala articulação fibrosa, tá? Então, o tecido entre os ossos é tecido fibroso, tecido conjuntivo fibroso. E ele faz o quê? Ele é um tecido rígido. Então, essas articulações não têm mobilidade, tá? Ajuda a amortecer os impactos, tal, mas não tem mobilidade nenhuma, ok? Bom, a articulação fibrosa, existem dois tipos de articulação fibrosa. Existe a sutura e a sindesmose. Sutura, gente, todas as articulações do crânio são suturas. Menos a ATM. Lembra? A ATM aqui, ó, articulação temporomandibular. A ATM não é sutura, ela é uma articulação do tipo sinovial. Por quê? Porque a ATM tem muita mobilidade. Né, ó. As outras são fixas. E a sindesmose? Gente, sindesmose só tem uma no nosso corpo todo. Lá pertinho do tornozelo tem uma sindesmose, que é o encontro entre a tíbia e a fíbula. Tá? É o único exemplo que tem de sindesmose. E ela não tem mobilidade. A gente tem mobilidade no tornozelo. A gente tem mobilidade lá no encontro entre a tíbia e o talos. Mas entre a tíbia e a fíbula, não se mexe. Quer ver? Vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Aqui, pode ser esse aqui. Olha lá. Então, aqui, ó. Entre a tíbia e a fíbula não tem movimento. Vai ter movimento aqui, ó, entre a tíbia e o pé. Mas aqui, ó, entre a tíbia e a fíbula, não tem movimento nenhum. Ela é fixa, né? Esses dois ossos aqui não vão se movimentar. Movimenta só lá no tornozelo. No tornozelo, sim. Né? Na região da tíbia com a articulação da tíbia com o calcâneo, aí vai movimentar. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Olha aqui, ó, neste osso aqui, ó, tá vendo? Movimenta aqui, ó, que é entre a tíbia, que é esse aqui, e o talos, que é o tornozelo. Vai fazer esse movimento aqui, ó. Certo? O pezinho para cima, ó, pezinho para cima, pezinho para baixo. Agora, aqui entre a tíbia e a fíbula, não movimenta. Ok? Então, a articulação fibrosa
não tem movimento. Mas a principal articulação fibrosa qual é? São as suturas, que ficam aonde? No crânio. Beleza? Então, olhem lá, ó. Só um pouquinho, que tem gente entrando. Então, olha lá. Aqui, ó, a gente tem lá, ó, sutura coronal, sutura sagital, sutura lambidoide, né? Que são o quê? São articulações fibrosas do tipo sutura. Elaine, pode falar, Elaine. Prof, então, ali na parte, na epífice proximal da tíbia e fíbula, o nome dela também é esse, não? Epífise proximal, aham. Aqui, ó. Sim, o nome dessa Aqui articulação. também. Essas duas partes Aham. são a Sindesmose. Isso. É só para saber, porque você mostrou a parte de baixo ali, eu fiquei na dúvida em cima. Não, também não vai mexer, né? Vai mexer aqui, ó, no joelho, que é o encontro entre. Daí aqui no joelho, ó, o encontro da tíbia com o fêmur. Então a tíbia não mexe, a tíbia é fixa A a fíbula. fíbula é fixa na tíbia. Aham. Ok. Ela serve para quê? Ela serve para dar sustentação para a perna. Uhum. Obrigadão. Imagine. Ok? Então, aqui, articulações fibrosas, né? Bom, a articulação cartilaginosa também pode ser chamada de anfiartrose. Ninguém chama de anfiartrose, mas enfim, é sinônimo, a gente tem que passar para vocês, tá? Ela tem um pouquinho de mobilidade, mas bem pouquinha mobilidade, ok? Então, lá, ó, apresenta tecido cartilaginoso entre os ossos, tá? E existem dois tipos, cartilagem alina ou cartilagem, um tecido fibrocartilaginoso. Né? Boa noite, professora, é a Amanda. Meu celular está... Ah, beleza, Amanda, fique tranquila. Tá? Bem que eu vi que era um nome diferente, Amanda, mas fique bem tranquila. Tem bastante gente entrando ainda, daí a gente vê um nome diferente, a gente pensa, será que é aluno novo? Mas tá bom, fique tranquila. Pessoal, por falar em aluno novo, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Quem não assistiu aula na semana passada, não esqueçam de entregar o relatório. Ó. Eu vou prorrogar por mais uma semana. Aí, porque tem muito aluno novo entrando, de manhã, de noite, tem alunos entrando, então eu vou prorrogar por uma semana ó, o aceite do relatório para quem faltou, tá bom? Para não ficar com falta, daí pode mandar no meu e-mail, ok? angela.gosch@uniandrade.edu.br. Beleza? Então, olhem lá. A articulação cartilaginosa, ela tem um pouquinho de mobilidade, né? Mas é pouca mobilidade, não é muita mobilidade, não. Tá? Então, por exemplo, a cartilagem costal, né? Que é entre o osso externo e as costelas. A sínfise púbica, né? Então, aqui, ó, olha lá, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha lá, a sínfise púbica, tá? Que fica entre os dois ossos do quadril, né? Então, é um exemplo clássico de articulação cartilaginosa. Na coluna, entre as vértebras, tem o disco intervertebral. Tá? Então, são exemplos de articulações cartilaginosas ou fibrocartilaginosas, ok?
E as articulações sinoviais? As articulações sinoviais, elas são também chamadas de diartrose, mas elas têm uma grande mobilidade. Tá? Então, a articulação sinovial vai permitir os diversos movimentos, né? Por exemplo, flexão, extensão, abdução, adução, né? Faz um monte de movimentos, tá? Cada articulação vai fazer os seus movimentos específicos, né? Mas o que acontece? Numa articulação, por exemplo, numa articulação fibrosa, o osso está lá, ó, encostadinho um osso no outro. Numa articulação sinovial, o osso está separadinho. Tem espaço entre um osso e outro. E isso permite a mobilidade. Entre os dois ossos tem líquido sinovial. Por isso que a articulação se chama articulação sinovial. Porque entre os ossos existe líquido sinovial. Ok? E é ele quem vai permitir que esses ossos se articulem. Ok? Muito bem. Então, olha lá. Exemplos de articulações. Uma articulação fibrosa, uma articulação cartilaginosa e uma articulação sinovial. Tá? Bom, nas articulações sinoviais, então, as articulações sinoviais aqui, ó, a última, joelho, tornozelo, quadril, punho, cotovelo, ombro, as articulações dos dedos, né, entre os metacarpos e os dedos, que a gente chama de articulação metacarpo-falangiana, são exemplos, a própria TM, né, são exemplos de articulações sinoviais. Então, a minha pergunta é, quais são os elementos que estão presentes numa articulação sinovial? Ok? Então, vamos ver quais são os elementos que estão lá. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem um osso e outro osso. Então, o que a gente vê aqui, ó? A gente vê que mais externamente, ó, bem externamente, existe uma cápsula, que eu chamo de cápsula articular. Essa cápsula articular, ela envolve a articulação como um todo, né? Então, a articulação fica inteirinha envolta por essa cápsula, que vai proteger essa articulação, mas, acima de tudo, essa cápsula articular, ela vai dar estabilidade para essa articulação. Ela vai impedir que essa articulação, por exemplo, que ó, tem um osso aqui, o outro osso aqui, né? Vai impedir, por exemplo, que esses ossos se desloquem de forma errada, de forma incorreta. Ela vai manter essa articulação alinhada, mesmo durante uma movimentação. Tá? Por exemplo, se eu fosse lá rodar meu ombro, né? E não tivesse essa cápsula articular, por exemplo, meu ombro podia deslocar, né? Com uma facilidade muito grande. Tá? Então, a cápsula articular é um dos elementos responsáveis pela estabilidade articular. Ok? Muito bem. Gente, vocês vão reparar que dentro de anatomia é muito slide de desenho. A explicação está durante a aula, né? Então, uma menina mandou mensagem para mim hoje, perguntando assim, prof, eu só estou achando os desenhos, eu não estou achando o conteúdo. O conteúdo está na aula, tá, gente? Então, por exemplo, se alguém faltar a aula, não basta pegar o slide, tem que assistir a aula para poder ouvir a explicação. Beleza? Então, olhem lá. A cápsula articular vai dar essa estabilidade, impedindo que os ossos se desloquem. Né? Nós temos também aqui, ó, reparem que aqui nós temos as epífises ósseas, né? A extremidade do osso. Recobrindo a epífise óssea
nós temos uma cartilagem. Essa cartilagem se chama cartilagem articular, porque ela reveste a extremidade do osso que está na articulação. Eu também posso chamar ela de cartilagem epifisária. Por quê? Porque ela reveste a epífise do osso. Tá? Então, tanto faz. Cartilagem articular ou cartilagem epifisária. Ok? Essa cartilagem, ela serve de proteção ao osso, porque ela vai revestir essa extremidade do osso. Então, se por acaso houver um impacto onde um osso encostaria no outro, ao invés de encostar um osso no outro, eu vou ter a cartilagem revestindo, eu vou ter a cartilagem protegendo, né? Se por algum acaso essa cartilagem gastar, estragar essa cartilagem, o que vai começar a acontecer? Vai atritar osso com osso. Daí vai produzir a famosa artrose, né? Que é o desgaste do osso na articulação, é o desgaste da articulação. Tá? Então, essa cartilagem, ela vai estar protegendo, revestindo. Ó, vai fazer aqui está o osso, ó, ela vai revestir, vai abraçar a pontinha do osso para que não haja o desgaste. Tá? Outra estrutura que a gente vê a membrana sinovial, né? E dentro, internamente, a gente vê o líquido sinovial. O líquido sinovial, ele preenche os espaços articulares, ele preenche esse espaço entre um osso e outro, né? Ele vai fazer o preenchimento da articulação, permitindo, então, que os ossos tenham mobilidade, né? Uma outra coisa muito importante que esse líquido sinovial vai fazer, ele vai nutrir a cartilagem articular. Então, o líquido sinovial, ele nutre a cartilagem articular. Ok? Bom, mas eu tenho mais alguns elementos ainda na articulação. Olha lá. Então, na articulação, eu posso ver assim, ó. Vamos ver se eu consigo trazer isso aqui mais para cá, daí eu aumento um pouquinho mais para vocês. Ó. Então, aqui, ó. Por exemplo, aqui eu vejo assim, ó. A cartilagem articular, certo? E eu vejo os ligamentos articulares, ó. Ligamento intraarticular, intra dentro. Ligamento intraarticular e ligamento extraarticular. O ligamento extraarticular está passando por fora da cápsula articular. Ele vai estar passando aqui, ó. Ok? E o ligamento interarticular vai estar aqui dentro. Para que servem os ligamentos? Os ligamentos são como se fossem fitas, né, de tecido conjuntivo, que vão fazer o quê? Vão prender, vão dar estabilidade. Eles vão segurar a articulação. Eles vão ajudar a cápsula articular na estabilidade da articulação. Vou impedir, por exemplo, que a articulação faça isso aqui, ó. Né? Não, eu quero que ela se movimente, mas fique lá, ó. Né? Agora, faça isso aqui, eu não quero. Então, quem dá estabilidade para a articulação? Ligamento intraarticular, ligamento extraarticular e cápsula articular. Esses três elementos juntos vão fazer a estabilidade da articulação. Então, olha aqui, ó, por exemplo, isso aqui é um joelho, né? Então, aqui tem ligamento cruzado, cruzado anterior, cruzado posterior. Outras articulações também têm ligamentos intraarticulares. Claro que não são os cruzados, vão ser outros ligamentos. Mas vão estar lá, dando estabilidade para a articulação. E uma outra estrutura que tem também dentro da articulação,
São os meniscos, tá? Os meniscos, eles têm, eles são discos fibrocartilaginosos que servem para amortecer o impacto. Então, esses meniscos, eles amortecem os impactos. Se por acaso romper o menisco, o que acontece? Muitas vezes tem que ir para uma cirurgia. Outras vezes vai trabalhar só com fortalecimento de musculatura e vai ficar tudo bem, tudo tranquilo. Tá? Agora, o ligamento também. Se fizer uma ruptura parcial do ligamento, beleza, recupera por segunda intenção. Agora, se fizer uma ruptura total do ligamento, aí é caso cirúrgico, né? Para corrigir só com cirurgia. Ok? Aqui é a mesma coisa, ó. O menisco e os ligamentos intraarticulares. E aqui está mostrando o quê? A cartilagem articular. Do outro lado, a mesma coisa. Então, uma vista anterior, uma vista posterior. Ó. Cartilagem articular, ligamento intraarticular, né? Menisco e ligamentos extraarticulares. Aqui, ó, do ladinho, ó. Ligamento extraarticular. Ok? Aqui, ó, uma ênfase maior nos meniscos, lateral, lado de fora, medial, lado de dentro, né? Então, ó, os meniscos. Aqui, ó, um menisco roto, um menisco lesionado, né? Ó. Ok? Tem uma outra estrutura que a gente tem que se chama bursa. A bursa, ela fica para o lado de fora da articulação, não é dentro da articulação. Mas a bursa, ela é muito importante. O que a bursa faz? A bursa é uma bolsa que contém líquido. Qual é a função da bursa? A função da bursa, olha aqui, ó. Então, aqui é no ombro, ó. É uma bursa no ombro. Quando isso aqui inflama, causa o quê, gente? Bursite. Bursite, que dói pra caramba. Olha aqui, ó. Aqui é no quadril, ó, sobre o trocânter. Então, uma bursa aqui, ó. Então, olha só o que acontece. Em cima da bursa passa um tendão. E embaixo da bursa tem um osso. Então, o que vai acontecer? Esse tendão, quando o músculo contrai e o músculo relaxa, o tendão é tensionado, ele é puxado. Então, ele acaba puxando, ó, aqui, ó, e ele vai pressionar essa bursa. O que vai acontecer? Se não houvesse a bursa, que é essa bolsinha que vai acolchoar, que vai proteger, né? Esse tendão ia ficar raspando em cima do osso. E esse tendão ia inflamar, né? Ou ia romper, não ia dar conta. Então, o que acontece? A bursa serve para proteger o tendão. Mas às vezes tensiona tanto, está tão encurtado aquele músculo, tem tanta sobrecarga em cima daquela bursa, que acaba pressionando demais e acaba inflamando. Né? Então, acaba fazendo a famosa bursite. Então, olha lá, tem bursa no ombro, tem bursa no quadril, tem bursa no joelho. Deixa eu ver uma imagem aqui para vocês. Tem bursa, por exemplo, no tornozelo. Tá? A gente tem bursa em um monte de articulação. Ó, quer ver?
Olha lá, ó, em azulzinho, né? As bursas do tornozelo, tá? Então, quer dizer, a gente tem bursa em várias regiões do nosso corpo, tá? E isso, elas podem inflamar a qualquer momento, tá? Então, tudo depende do quanto a gente cuida delas, né? O quanto a gente põe de sobrecarga em cima delas. Essa aqui, ó, é bem comum inflamar, tá? Então, ó, resuminho, né? Para que serve cada um dos elementos? Cartilagem articular faz proteção da extremidade óssea. Da epífise óssea, né? A cápsula articular e os ligamentos dão estabilidade para a articulação. Os meniscos servem para amortecer os impactos. O líquido sinovial vai dar mobilidade para aquela articulação e vai nutrir a cartilagem articular. E as bursas, que estão para o lado de fora, servem para diminuir o atrito entre o tendão e o osso. Ok? Muito bem. Dúvidas quanto às nossas articulações? A Jade está franzindo o senho, franzindo a testa aqui. Entendeu? Tudo bem aí, Jade? Entendeu? Tranquilo? Tranquilo, Jade? Faz que sim, que não. Todo mundo bem? Todos entenderam? Beleza. Qualquer dúvida podem perguntar. Muito bem, então vou compartilhar uma outra tela com vocês, ok? Vou compartilhar então o sistema muscular. Vamos ver. Então vamos lá. Sistema muscular. Então, olhem só, os nossos músculos, eles são compostos por fibras musculares. E essas fibras musculares, elas têm algumas propriedades. Elas conseguem se contrair, e eu chamo isso de contratibilidade. Elas conseguem voltar ao normal, e eu chamo isso de elasticidade. Elas conseguem se alongar, e eu chamo isso de extensibilidade. E elas conseguem, de novo, voltar ao normal. E eu, novamente, chamo isso de elasticidade. E elas conseguem receber o estímulo do nervo. O nervo vai lá e dá o choquinho no músculo. O nervo dá o choquinho e o músculo contrai. O nervo dá o choquinho e o músculo contrai. Então, a capacidade de receber esse choquinho do músculo é a capacidade de responder a um estímulo. E eu chamo isso de excitabilidade. Então, estas são as propriedades dos músculos: contratibilidade, capacidade de encurtar, de contrair, excitabilidade, capacidade de receber um estímulo, extensibilidade, capacidade de alongar, né? E elasticidade, que é a capacidade de retornar ao normal. Ok? Então, isso são o quê? Isso são é, 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 é,
algumas das propriedades fisiológicas do músculo. Ok? Muito bem. Nós temos basicamente 3 tipos de músculos. Nós temos os músculos lisos, que se encontram nos órgãos, o músculo cardíaco, que se encontra no coração, e o músculo estriado esquelético, que eu encontro nos meus membros superiores, nos meus membros inferiores, na parede do meu tronco, no pescoço, na face. Tá? Então, olhem só, os músculos lisos, eles têm contração muscular involuntária, ou seja, eu não mando na contração dos meus músculos. Eu não determino quando ele vai contrair ou quando ele não vai contrair. Tá? Então, olha o que acontece. O músculo liso tem no meu corpo inteiro, em todos os meus órgãos tem músculo liso, né? Por exemplo, eu posso falar assim para vocês. Meninas, somente as meninas, contraiam a tuba uterina direita. Conseguem? Não conseguem. Por que não conseguem? Porque é um músculo involuntário, é um músculo liso, eu não mando nele. Eu posso falar para vocês assim, gente, contraiam Vamos fazer uma pergunta, então. Espera lá. Quer ver? Vamos fazer um teste. Jade, você está me ouvindo? Faz sim ou não com a cabeça. Jade. Jade, se estiver me ouvindo, faz um positivo. Não está me ouvindo? Eu acho que ela não está ouvindo. Vou perguntar aqui. Tá. Em Jade. É porque está aqui no computador. Será que o nome é Jade mesmo? Espera lá. Deixa eu ver aqui. Acho que, bom, também se não estiver conseguindo ouvir, não tem nada que eu possa fazer. Tá me ouvindo? Sim, estou escutando. Sim, professora, estamos te ouvindo. Não, a Jade. Mas eu acho que ela tá com o microfone da senhora mutado. E daí ela deve ter mutado e tá só olhando a aula. E não tá se ligando que é com ela. Acho que não.
Então tá, né? Bom, vamos lá, vamos adiante, tá, gente? Alguém passa uma mensagem para ela no grupo. Ninguém consegue passar uma mensagem para ela no grupo, no particular? Chama ela no PV. Dá uma chamadinha lá. Beleza? Eu vou continuar, tá bom, gente? Alguém ajuda ela lá a entrar a poder ouvir. Quem manja mais aí de computador, dá um auxílio lá para ela. Telefona para ela, aí toca o celular, ela vai ver. Ok? Bom, continuando. Então, lá, músculo liso. Eu não mando no meu músculo liso. Tá? Por exemplo, contraia o esôfago. Consigo contrair o esôfago? Não consigo. Por quê? Porque é um músculo liso. Eu não mando nos meus músculos lisos. O músculo cardíaco, eu posso chamar ele também de músculo estriado cardíaco. Tá? O músculo estriado cardíaco, ou músculo cardíaco, eu também não mando nele. Ele é, por exemplo, o músculo cardíaco, ele era chamado antigamente estriado cardíaco, porque ele tem umas pequenas estrias no músculo, quando eu olho no microscópio. No microscópio, então. Mas eu também não mando no meu batimento cardíaco. Porque se eu olhar lá no meu batimento cardíaco, o que vai acontecer? Eu vou ver que, na verdade, eu não consigo determinar o meu batimento cardíaco. Por exemplo, se eu disser assim, agora eu vou colocar o meu batimento cardíaco em 136. Conseguem? Sim ou não? 136, não sei. Só passar por um mas se a momento gente de dá uma estresse, Não. até sobe. Você pode passar por um momento de estresse e subir um pouquinho. Você pode dar uma corrida ao redor da quadra e subir um pouquinho. Mas você não consegue determinar. Eu vou colocar meu batimento em 136. Talvez até passe por lá. Mas não vai ser exato. Né? Não vai ser aquela coisa certinha. Né? Então, quer dizer, eu não consigo determinar isso bem certinho. Né? Agora, olha o que acontece. O músculo estriado esquelético, por exemplo, membros superiores, membros inferiores, eu mando nesses músculos. Eu sei o que eu quero. Eu sei quanto que eu vou deixar o meu músculo contraído. Eu vou levantar meu braço. Eu quero levantar o braço. Eu levantei o braço porque eu quis. Né? Eu levantei o braço porque eu quis. Eu abri aqui no outro computador. Tem mais um computador aqui. Eu abri no outro computador a lista de chamada de vocês aqui. E na lista de chamada não tem Jade. Então, ela está com outro nome ali. Jade é o nome de alguém do computador que ela está usando. Não é Jade. E eu não, pelo rostinho, gente, eu realmente não conheço, porque... Eu não estou conseguindo ver o rosto dela, professor. Hã? Eu não estou vendo o rosto dela. A senhora consegue tirar um print e mandar lá no nosso grupo? Você tá vendo, Cá, o rosto dela? Eu tô. Eu vou mandar a fotinho lá no grupo, Raquel. Manda, que daí eu já vejo se ela é da nossa sala ou não. Beleza. Beleza. Mistério de Jade. Então, olha só. O músculo estriado... beleza. O músculo estriado esquelético é um músculo de contração muscular voluntária. Ou seja, eu faço porque eu quero. Eu mexo porque eu quero. Que? Tá? O que tem assim? É a ilha, professora.
Hã? É a Ilha. Ilha. O nome dela é Ilha. E Ilha daí Neto ela. dos Santos. Ah, Isso, é ela. vamos lá. Ilha, você está me ouvindo? Eu sou meio amigo desse negócio aqui só por causa do suscrito. A gente quer que todo mundo participe, né? A gente quer que todo mundo. Então, escutou o negócio do Mercado Livre, né? Simone, desliga o microfone. Já desliguei do sim. Já desliguei Ela do colocou sim. no grupo, professora, que ela tá ouvindo, mas ela não respondeu a senhora. Ah, então tá bom. Mas se ela está ouvindo, tá perfeito. Ah, que bom, que bom. Ilha, a gente estava preocupado que você não estava ouvindo, porque eu falei contigo, mas é que está aparecendo Jade lá. Daí eu falei contigo e você não respondeu. Daí eu falei assim, será que ela não está me ouvindo? Mas se você está ouvindo, está perfeito, está ótimo, maravilhoso. Eu quero que todo mundo ouça, né? Que todo mundo participe. Ah, beleza. Então, olhem só. Ok? Os tipos de músculos: liso, cardíaco e estriado esquelético. Então, olhem lá, ó. Se eu olhar na figurinha, o que eu vejo? O músculo liso, né? Aqui, ó, eu tenho um músculo que vai ter um pouquinho de estrias. Então, ó, olhem lá as faixinhas, né? Então, por isso ele é chamado de músculo estriado. O músculo cardíaco, ele tem também um pouquinho de estrias, mas é menos, ó. Então, por isso que antigamente ele era chamado de músculo estriado cardíaco, né? Vou aumentar aqui para vocês, ó. E o músculo liso, ele não tem nada de estrias, tá? Então, eu não vejo absolutamente nada de estrias nele, por isso que ele é chamado de liso. Bom, então olha só o que eu falei para vocês. Eu falei para vocês que o músculo é composto por fibras. Gente, já tomaram sopa de músculo? Eu pego o músculo e coloco na sopa lá e deixo cozinhar aquele negócio, cozinha, até que desmanche, né? Um monte de fiozinho de fibras, né? Aquilo lá são fibras musculares, ok? Então, olha só. O músculo, né? Então, ele é composto por um monte de fibras, ó. Cada uma dessas aqui é uma fibra, ó. Cada fiozinho daqueles que lá do meio da sopa é uma fibra, tá? Então, a fibra, o conjunto de fibras forma um feixe. E o conjunto de feixes forma um músculo, tá? Então, fibra é a menor estrutura. O conjunto de fibras forma um feixe e o conjunto de feixes forma o músculo. Esse músculo ele é envolvido por um tecido conjuntivo que vai proteger. Então, ó, ao redor do ventre inteiro, ó, essa parte em branquinho agora, ó, ao redor do ventre inteiro tem o epimísio. Epi significa sobre, acima de. Então, envolvendo o ventre todo, tem o epimísio. Envolvendo cada um dos feixes, ó, ao redor dos feixes. A palavra peri significa ao redor. Quando vocês estavam lá na sexta série, quinta série, vocês aprendiam perímetro, porque peri, né, é ao redor. Perímetro do quadrado, né? Então, aqui é perimísio. O perimísio é ao redor do feixe. E endo significa dentro. Então, na partezinha mais de dentro tem o endomísio, que é essa partezinha branquinha que vai circular cada uma das fibras. Ok? Então, fibra, feixe, ventre. Epimísio,
perimísio, endomísio. Ok? Muito bem. Se eu pegar uma fibra, ó, vou pegar esta fibra aqui, ó, e vou levar no microscópio, ó, só a fibra, e vou levar no microscópio. Olha aqui, ó, esta fibra aqui, ó, aqui tem o feixe, eu vou pegar uma fibra e vou aumentar, vou levar no microscópio. O que que eu vou ver? Eu vou ver que ali, ó, essa fibra, ela é composta por uma série de unidades, ó. Cada unidadezinha dessa aqui, ó, entre duas linhazinhas pretas, eu chamo de sarcômero. Sarcômero. Sarcômero é a unidade contrátil do músculo. Dentro dessa unidade contrátil tem várias estruturas importantes. Duas delas são as principais. São os filamentos, são os fiozinhos de proteína. Ó, em vermelhinho é a miosina, e em pretinho, fininho, é a actina. Miosina e actina. Esses filamentos são filamentos de proteína. O músculo é composto por proteína. Então, miosina e actina formam o músculo. O que que vai acontecer? Esses filamentos, eles têm a capacidade de fazer isso aqui, ó, tem um espaço entre eles. Eles deslizam uns sobre os outros, diminuindo o tamanho do sarcômero. Mas, ó, tem um sarcômero, 2 sarcômeros, 3 sarcômeros, 4 sarcômeros, infinitos sarcômeros aqui. Centenas de sarcômeros. Cada um diminui um pouquinho e o músculo como um todo diminui de tamanho. Tá? Então, olha aqui, ó. Filamento fino é a actina, o filamento grosso é a miosina. Cada uma dessas áreas aqui recebe um nome, ó, linha Z, banda A, mas não vou cobrar isso de vocês. Tá? Só preciso que saibam os 3 primeiros nomes. Sarcômero, que é a unidade contrátil. Actina e miosina são filamentos proteicos. Ok? Bom, então, o que é a contração muscular? A contração muscular é o deslizamento dos filamentos de actina e miosina uns sobre os outros, assim, ó. Diminuindo o tamanho do sarcômero. Então, esses filamentos deslizam uns sobre os outros, diminuindo o tamanho do sarcômero. Olha lá, ó. Contração muscular, teoria do filamento deslizante, ó. Tá vendo, ó, que tem espaço aqui? Que tem espaço aqui? Olha na linha de baixo. Então, aqui tem o músculo relaxado e aqui tem o músculo contraído. Olha lá. Olha lá, ó. Né? Olha como diminuiu o espaço, ó. Tá vendo? E vim aqui, ó. Tá? Então, o que acontece? Os filamentos, eles fizeram isso aqui, ó. E depois o músculo volta ao normal. Mas olha como diminui de tamanho. Né? Então, não é o filamento que vai se alterar de tamanho, eles simplesmente deslizam, ó, e diminui de tamanho. Isso eu chamo de contração muscular. Então, lá, ó, contração muscular é o deslizamento destes filamentos, uns sobre os outros. Ok? Muito bem. Quais são os elementos de um músculo? Nós temos lá, tendão ou aponeurose. Qual é a diferença de um tendão para uma aponeurose? O tendão, ele é em forma de fio. E a aponeurose é em forma de fita.
Então, por exemplo, se vocês colocarem a mão lá no calcanhar de vocês, tem um tendão que antigamente chamava de tendão de Aquiles. Conhecem? Hoje em dia chama-se tendão calcanear. O tendão calcanear, ele tem a forma de um fio. Por isso que ele é um tendão. Já a aponeurose, olha aqui nas costas, ó. Essa parte cinza aqui, ó, ela chama-se aponeurose tóraco-lombar. Essa aponeurose, ela é em forma de fita, ela é larga, ó. Olha lá, ó, o contorno dela, ó, vem daqui, aqui, até aqui, ó. Ela faz tudo isso aqui, ó, todo esse pedaço. Então, tudo isso aqui, ó. Então, a aponeurose tóraco-lombar, ela é larga. Todas as aponeuroses são largas. E os tendões são em forma de fiozinho. Tá? Então, o tendão serve para fixar. O ventre muscular é a parte carnosa, que está aqui em vermelho, ó. Tá? É a parte carnosa. E a fáscia muscular é uma membrana que envolve o ventre muscular como um todo e vai proteger esse ventre. Tá? Então, olhem só. Ventre muscular, que é a parte que contém as fibras musculares. Então, é o ventre muscular que é responsável pela contração muscular. Nas extremidades tem os tendões. E uma película bem fininha que envolve o ventre será a fáscia muscular. Gente, os tendões, eles podem ser divididos ainda em origem e inserção. O que é origem e o que é inserção? Origem é o ponto fixo e inserção é o ponto móvel. Como assim? Por exemplo, olha só, eu tenho aqui o músculo bíceps, que é o músculo do muque. Ele está preso no meu antebraço e está preso no meu braço. Quando ele diminui de tamanho, o que acontece? Quem mexeu? O antebraço ou o braço? Quem que está mexendo? O antebraço. O antebraço. O braço. Então, o tendão que está preso no antebraço, eu chamo de inserção. Ponto móvel. E o tendão que está preso no braço, eu chamo de ponto fixo, origem. Olha lá, ó, quer ver? Olha aqui, ó. O muque, né, que é o bíceps braquial. O tendão que prendeu no antebraço, eu vou chamar de inserção. E o tendão que prendeu lá no braço, eu chamo de origem, porque ele não mexeu. Ó. Tá? Por exemplo, eu tenho um músculo aqui no meu pescoço que se chama esternocleidomastoide. Ele está preso aqui na cabeça e está preso no osso externo. Quem mexeu, a cabeça ou o osso externo? Cabeça. Então, aqui é meu ponto móvel, inserção. E aqui é meu ponto fixo, origem. Ok? Então, isso é ponto fixo e ponto móvel. Muito bem. Olhem só. Lá para trás. Então, origem, ponto fixo, inserção, ponto móvel. Origem. A palavra seps significa origem. Então, eu posso ter um músculo com várias origens. Por exemplo, bíceps tem quantas origens? Duas. Tríceps tem quantas origens? 3. 3. Quadríceps tem quantas origens? 4. Então, tem vários músculos no nosso corpo que tem 2 origens, 3 origens, 4 origens.
Os músculos com várias origens são músculos de força. Tá? Por exemplo, o quadríceps é um músculo do chute. É um músculo forte. Né? Então, lá, ó, músculos com 2 origens, ó, 1, 2, músculos com 3 origens, músculos com 4 origens, tá? Então, são músculos de bastante força. Já os músculos com várias inserções são músculos de precisão. Então, por exemplo, os músculos que vão para os dedos, né? Eles têm várias inserções, tá? Então, olha lá, ó, é um músculo, mas ele vai uma pontinha para cada dedo. Daí, o que vai acontecer? Eles fazem os movimentos mais delicados, mais sutis. Então, músculos com várias origens, força. Músculos com várias inserções, precisão. Tá? São músculos de precisão. Bom, nós temos também as nossas fibras musculares, nós temos basicamente 2 tipos de fibras musculares. As vermelhas e as brancas. As fibras vermelhas também podem ser chamadas de fibras do tipo 1 e as fibras brancas também podem ser chamadas de tipo 2. As fibras vermelhas, elas são fibras de força, né, de resistência, desculpem. As fibras vermelhas são fibras de resistência. Então, dura o exercício que ela for fazer. Não tem muita força, mas tem muita resistência. Por exemplo, o corredor de maratona, ele vai correr lá 42 quilômetros. E as fibras brancas são fibras de contração rápida. Então, por exemplo, mas elas têm muita força, muita explosão, porém não duram muito tempo. Por exemplo, o camarada que vai correr os 100 metros, né? Numa prova de corrida, lá, os 100 metros. Tá? Então, é rápido. Então, são tipos de fibras musculares diferentes entre um e outro. Tá? Então, aqui a gente vê que aqui tem mais resistência, porém menos força, menos explosão. E aqui tem mais explosão, mais força, porém menos resistência. Muito bem. Este foi o nosso sistema muscular. Dúvidas? Prof, essas faces que envolvem a musculatura, as bainhas que eles falavam antigamente? Desculpa, Elaine, não te ouvi direito. É o quê? As fáscias são o quê? São as bainhas que eles falavam que... Bainhas. Bainha, alguma coisa assim. Pensa assim, ó, Elaine. Não, eu entendi que é aquele é uma peliculazinha. Quer ver, ó? Vou te dar um exemplo. Sabe quando você vai no mercado e compra um pedaço de carne inteiro? Um peito. Às vezes vem uma pelinha envolvendo, assim, bem fininha, envolvendo aquela carne. Uhum. É que eu vi livros de anatomia com o nome dessas faces de bainhas. É bainha de mielina, não é? Não. Bainha de mielina é outra coisa, é sistema nervoso. Não, eu vi que envolve essa musculatura, porque essas faces envolvem todas as musculaturas, certo? Sim. Eu vi há muito tempo, aí eu dei uma olhada nos slides antes da aula e fiquei na dúvida se é a mesma que eles falavam antigamente, há uns 10 anos atrás, mais ou menos. Eu creio que não. Tinha que ver qual é o contexto do que você está falando para eu poder entender. Mas eu creio que não, porque fáscia é fáscia há muito tempo. Eu que devo ter pegado um livro muito antigo, então. Pode ser também.
né? Mais fácil, tem 500 mil anos. Uhum. Então, eu acho que não, mas não sei do que de repente, se você tiver o livro, leva na aula, que daí a gente dá uma olhada e eu posso te dizer do que se trata. Vixe, faz muito tempo. Sabe assim, quando você recorda, assim, vem na cabeça dar um estalo? Uma coisa assim. Daí eu quis tirar a dúvida para ver se era, se não era, se eu estava enganado, se não estava. É porque muita coisa muda, né? Aham, muda De um sim. ano para o outro, assim, muda umas coisas que tipo, você acabou de decorar, de fazer uma bela decoreba, aí você tem que fazer outra decoreba. Deixa eu contar uma coisa muito legal. Hoje eu vi uma retirada de córnea. Olha só. Eu vi a retirada dela. Aham, para fazer Ela indo, ela indo pro... E é muito difícil você ver dentro de uma UTI uma retirada de órgão, né? Aham. Nossa, mas eu achei maravilhoso. Eu achei, cara, coisa Se mais... chama enucleação, né? Hã? A retirada de córnea se chama enucleação. Não sabia. Nucleação é quando tira o globo. É o globo ocular, né? Então, eu achei E maravilhoso. isso aí eles fazem daí, como é só a córnea, eles fazem em qualquer setor. Qualquer lugar, né, que o paciente esteja, na Normalmente verdade. eles fazem no morgue, né? A guria falou pra mim que normalmente eles fazem a retirada no morgue, né? Porque eles retiram depois de... Aqui no hospital que eu trabalho, eles fazem, tipo assim, se o paciente está na UTI, vai doar só a córnea e é retirado na UTI mesmo. Ou quando vai para o centro cirúrgico para retirada dos órgãos, né? Para fazer a retirada dos órgãos para transplante, é retirado no CC, né? Mas nunca foi retirado no morgue. Lá eles retiram no morgue. Eu achei maravilhoso. Cada um tem seu sistema, né? Não, mas as meninas, nossa, elas foram, tipo, falando todas as terminações nervosas, foram falando as camadas. Cara, foi uma aula, assim, sabe? Foi. Viu que coisa boa? A gente aprende todo dia. Isso que é muito bom. Cara, muito interessante. Muito, muito. Né? Com certeza. Tipo, é uma coisa. Você vê a pessoa sem olho assim, é uma coisa meio que macabra. Mas o olhinho ali em si, colocado no potinho, ele é lindo. Parece até ser pintado. Eu achei maravilhoso. Eu tinha que dividir. Muito bem, muito bem. Bem isso, né, Nicole? Muito bem. Semana que vem é feriado, né? Eu creio que é recesso, né? Não tenho certeza. Alguém viu lá no calendário? Vai ser Sim, facultativo. professora. Segunda, terça e quarta não tem aula lá no calendário. Ótimo. Então, nós nos veremos 6, 7, 8, né? Isso aí. Então, nós nos veremos daqui a 15 dias, ok? Então, daqui a 15 dias será direto na faculdade, tá bom? Com aula prática. Beleza? Eu Daí passei vai as todo datas. mundo, né, professora? Todo mundo. Eu passei as datas lá no grupo. Tá bom? Professora, as últimas aulas eu não fui. Precisa fazer aquele texto, né? Que você pediu. Relatório para me mandar, tá bom? Senão fica com falta. Isso. E com quem eu pego as informações sobre a aula e tudo? Tem ali no sistema? Você pega as informações com pesquisa. Tá, então só pego o tema, você me passa o tema e eu faço o relatório sobre isso. O tema é o tema da aula, sistema esquelético. Isso, e você... Então, todos os ossos do corpo e os principais acidentes ósseos de cada osso. Ok. Tá bom? A próxima aula é quando mesmo? A próxima aula... 13. Ok. Professora. No calendáriozinho aqui, ó. Professora. Pode falar. Deixa eu te perguntar, tem uma galera que entrou hoje, eu passei o nome para a senhora, né? Tá. Essas pessoas, elas estão com dúvidas, a gente já falou que pode fazer atividade de frequência, que é para assistir Tá às lá aulas. aberto, eu não fechei.
E que elas podem assistir às aulas e fazer atividade de frequência. Mas Perfeito. elas querem saber se elas precisam fazer esse relatório também. Seria interessante que eles fizessem, porque é aprendizado, né? Tá. Então fica aí, pessoal, a dica aí ó, da professora. Né? Então, Aprendizado assim, para é vocês. claro que se a pessoa entrou hoje, ela entrou depois da aula. Eu não vou poder dar falta para a pessoa. Mas, se ela fizer, ela vai estar ganhando, porque vai estar aprendendo. Né? E daí não é só o aprendizado, né? Não é só a presença, é o aprendizado. Beleza? Professora, Pode falar, eu, Yasmin. eu tenho uma dúvida. Eu entrei agora faz pouco tempo e é Aham. sobre as aulas práticas. Tem alguma sala específica ou quando chegar lá, se perguntar, alguém me auxilia onde eu vou? É Porque só eu não ir fui no quinto nenhuma. andar. Oi? Quinto andar, Ah, tá. Tá tá bom. bom? Beleza, então. Você Obrigada. encontra todo mundo lá na frente. Ah, então tá bom. Eu Melhor quero ainda. bolo. Sobe todo mundo. E eu Quinto quero andar. bolo. Eu Aí sou cara de pau, já tô falando antes. Quero bolo. você quer bolo, Elaine? Você faz Ah, aniversário dia 13? dia 15, mas dia 15 não tem nada, então dia 13 mesmo. Mas daí não vale, tem que ser no dia, Elaine. Eu ia levar um bolinho, pelo menos um bolinho de fubá, então ninguém quer. Não, eu quero, eu levo a vela. Eu levo a vela. A gente quer. O meu foi ontem, Elaine. Sério, de virgem. Parabéns, professora. Deus Parabéns. abençoe. Obrigada. De ser de virgem. Vou levar Ficando mais velhinha. Mas ele vai ter que arrumar onde comer esse bolinho de fubá. Isso, daí eles vão catar nós lá. Nós comemos lá fora, lá naqueles palanques lá fora. Não faz mal. Beijo, Profité. Gente, bom feriado para vocês. Obrigada, Aline. Bom feriado para vocês. Até daqui a 15 dias, ok? Até, Tchau, boa professora. noite. Beijo, tchau. Boa noite, professora. Obrigada, gente. Beijos, até. Beijo, feliz Se aniversário, cuidem, tudo de professora. bom. Você é maravilhosa, Prof. Obrigada, gente. Beijo. Bom feriado. Estão liberadas, meninas.